Boa tarde, então a gente começa a nossa aula de exercícios sobre a terceira parte do curso, né, que é eletrostática e eletricidade. Esse exercício ainda engloba a primeira parte, né, que é eletrostática, né. A gente tem um exercício mais qualitativo, né, que o estudante desenha essas linhas de força, né, de campo, e criado por duas cargas pontuais, que é a carga pontual A e a carga pontual B, né? Como a gente está vendo aqui. Após um teste com eletroscópio, que é aquele equipamento, né, que mede se o corpo está carregado ou não, o professor verificou que o estudante errou no sentido de usar flecha. Então, em vez de estar aqui, ó, saindo, né, as flechas estão, na real, entrando, né? E, consequentemente, né, aqui onde está entrando, as flechas estariam saindo. Então, a partir desse conhecimento, né, quais são, né, as cargas positivas e negativas, ou seja, em valor algébrico, né, e em valor absoluto, qual que teria maior intensidade. Então, baseado nisso, né, qual que vocês acham que é a carga positiva? Qual que é a positiva? Se o sentido real é esse de azul que eu fiz, né? Então aqui as linhas de campo vão estar, na verdade, saindo, né? E aqui as linhas de campo vão estar, na verdade, entrando. Em azul aqui, ó, após a correção do professor. O que vocês acham aí? Qual que é positivo e qual que é negativo? A carga A é negativa e a B é positiva. Exatamente. Então a carga positiva vai ser a B, onde as linhas de campo saem, né, da carga, e a carga negativa, né, é a carga A, onde as linhas de campo entram na carga. E qual que teria o maior valor absoluto? Se eu pegasse o módulo da carga de A e o módulo da carga de B, qual teria o maior valor? Qual corpo está mais carregado? Qual que seria? O que vocês acham aí? Em módulo, a carga A é maior que a B? Exatamente. Ó, quem tem mais linhas, então o corpo mais carregado. Deixa eu converter a caneta aqui. Em módulo, né? Ou valor absoluto, né? É o corpo A. Pois mais linhas de campo, né? Saem dele, que entram no corpo. Desculpa, entram, né? Entram nele que saem do corpo B. Eu olhei ali e troquei os dois. Então, como tem mais linhas saindo, mais linhas de campo entrando no corpo A, né? Que saem no corpo B. Então, aqui, A, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas de campo saindo. Enquanto que B vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu tenho 17 linhas, aqui eu tenho 9. Então esse corpo é mais intenso. Quanto maior a carga, mais linhas de campo saem do corpo, né?
Alguma outra dúvida? É resolvido? Essa daí? Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma outra pergunta. Você poderia explicar as 5 da primeira parte. Vamos lá. Para a configuração esquematizada a seguir, essa ao lado, né? Se substituirmos a carga Q por outra menos 2Q, o que acontece com o vetor campo elétrico em P? Explique. Então, ó, do jeito que está aqui, né, a gente não sabe os valores das cargas, mas dá para a gente ver, né, que o campo elétrico em P, né, está saindo. Né? Ele não está mostrando o campo elétrico no espaço. Né? Se ele estivesse mostrando o campo elétrico no espaço, por exemplo, num ponto aqui no meio, ele seria a soma vetorial do campo elétrico desse corpo com a desse corpo. Como o ponto P é onde está o próprio corpo Q, o campo elétrico nesse ponto é o campo elétrico, né, gerado, né, vamos falar assim, pela carga Q, pela própria carga Q. Por quê? Igual, vamos falar que a gente não gera um campo gravitacional, né? No caso do campo gravitacional, aonde a gente está, né? A gente cria um campo gravitacional no nosso entorno. Então, da mesma forma, né? O ponto P não vai ter o campo elétrico gerado pela carga Q, que é onde ela está. Se eu tivesse um pouquinho para a esquerda ou para a direita, aí eu já tenho a soma do campo elétrico da carga Q com o campo elétrico da carga Qzão. Né? Então, o que vai acontecer com esse vetor campo elétrico em P se eu trocar a carga? O que vocês acham? O que vocês acham? Alguns aqui que tem até resposta já, né? Hein? Então vamos lá, né? Como o campo elétrico em P é gerado por quê? Vocês entenderam por quê? Porque aonde a carga está, ela não gera campo elétrico. O campo elétrico, até aquela equação, né, do campo elétrico pontual, ele cai, né, com a distância da carga, mas se a distância for zero, né, você não tem campo elétrico, né, exatamente em cima da carga, né? Então, o campo elétrico em P é gerado por quê? Né? Então, se trocar o valor da carga localizada em P, nada acontece. Todo mundo entendeu isso? Se ele estivesse olhando o campo elétrico aqui, em qualquer ponto no espaço, isso alteraria. Mas no próprio ponto P, a carga aqui não tem campo elétrico, ela tem fora de P. Então, esse campo elétrico é devido a quê? E não tem problema se ele for tirado. Deixa eu voltar aqui para o chat para ver a próxima pergunta. Questão 4 da parte 2. Vamos lá.
Mas tem respostas também, né? Tá, essas de múltipla escolha tem resposta também. A ideia é mais para vocês entenderem, né? Ou não é muito quantitativa, né? Professor, é porque eu queria justamente entender o porquê que a alternativa que eu achei que estava correta não tá. Vamos avaliar aqui. Não quer dizer que está certa a resposta lá também, né? Às vezes é tirada de um gabarito de uma questão de vestibular e às vezes não está muito correta, né? Então vamos ver. Potência dissipada no resistor, ao qual se aplica uma DDP constante, é dada por isso. Então, se você tem lá uma diferença de potencial, né? V aplicada num resistor, né? Essa DDP é constante, né? Aplicada nesse resistor, onde I vai ser a intensidade da corrente e R a resistência. Então, a forma de a gente escrever essa potência é RI2, né? Essa equação vem até das duas relações, né? Se o resistor for ômico, V igual a RI, né? É diretamente proporcional. Se não for ômico, não vai ser diretamente proporcional, só isso que muda, né? E a gente viu que a potência é a corrente vezes a tensão. Então você pode, né, se a tensão se manter constante, né, igual está aqui, você pode substituir por essa expressão V, né, e ficar com RI vezes I, dando essa outra equação que é equivalente para a potência, né? Então aqui ele pergunta, se a resistência aumentar, o que a gente pode afirmar, né? Então o que acontece se, ele está falando, né, agora a gente aumentar o R? Ó, a gente consegue ver aqui, né, que se a gente aumentar o R, né, o que acontece com a corrente para manter a mesma tensão? Porque a tensão é a mesma, né? Uma DTP é constante, ela vem da bateria. Então ela não vai oscilar. A bateria de 12 volts está fornecendo 12 volts. Então, se eu aumentei a resistência, consequentemente, vai cair a corrente. Todo mundo concorda? Então, aumentei, né? Então, se V é constante, ao aumentar R, diminui I, que é a corrente. Né? Aí, vamos ver as alternativas. P não varia. Vamos ver a potência. Então, a potência depende da tensão vezes a corrente. Então, se a gente pegar essa primeira expressão aqui, ó, a tensão é a mesma. Se a corrente cai, a potência vai cair. Né? Então, por essa primeira expressão aqui, né, se I caiu pela expressão de cima, P caiu. V é constante, né? V continua constante. E se a gente analisar por essa última equação, a mesma coisa, né? Porque a resistência aumenta. É a mesma coisa, não, fica difícil de ver, né? Porque a R aumenta, se a gente pegar essa expressão, né? R aumenta. Mas por essa expressão diretamente, a gente não sabe como que vai ficar aí. Né? Então, não daria para a gente usar por isso. Mas sabendo que o I caiu, aqui é o I ao quadrado, então ela vai cair um pouquinho mais. Né? Mas não é tão óbvio. Talvez esse raciocínio, usando esses dois termos aqui, é melhor. Então, vamos lá. P não varia. Está errado. P vai variar, né? P aumenta. Não vai aumentar, né? Se você está caindo a corrente, P diminuirá. Esses dois estão certo. Agora, esse aqui está de graça. P diminuirá porque a corrente não se altera. Não, a corrente abaixa. Então, P diminuirá porque a corrente decresce na mesma proporção que R aumenta. Exato. Para manter a mesma tensão, se dobrar a resistência, diminui pela metade a corrente. Então, aqui realmente é a letra C. Deu para entender? Isso depende do tipo de problema, tá? Por exemplo, se o problema às vezes é de um chuveiro, e aí você liga ele em 220 em vez de 610, o que vai manter fixo no chuveiro? A resistência. É uma característica física dele. Então, se você mudou de 120 para 110, aí vai alterar a tensão e a corrente. Né? Então, cada caso é um caso. Nesse caso específico, ele fala que a tensão é constante e alterou a resistência. Então, se aplicaria assim. Vamos para próximo. Se tiver alguma dúvida, quem perguntou, tá? Quem estava com a questão,
pergunta, por favor. Esclareceu, professor. Obrigada. Nada. A carga B, eu não entendi, Giovana. Ah, tá. Esse aqui já é do anterior, que eu já expliquei, né? Você entendeu a carga B? Isso, tá. O 12 da parte 2. Vamos para lá. Parte 2. 12. Se tiver ruim para vocês, o tamanho, vocês falem, tá? Que eu estou numa tela grande aqui. Se por acaso a letra ou ficar alguma coisa pequena, vocês me falam que eu aumento. A intensidade da corrente elétrica através de um fio condutor varia com o tempo de acordo com esse gráfico. Então, ela mantém constante por 2 segundos, depois ela cai uniformemente, né, até chegar a zero entre 2 e 5 segundos. Determine a quantidade da carga elétrica em C. Em C, tem algum C aqui? Pois é, professor. Por isso que eu não entendi o enunciado. Ficou faltando que faltou alguma coisa, né? Então, vamos ver se dá para fazer, independente de saber em C, né? Que atravessa uma seção transversal do fio no intervalo entre 0 e 5. Então ele quer saber, na verdade, em C, porque talvez possa ser que tem um desenho que ele, sei lá, mostrava um condutor, né? É um fio condutor, né? Então, na verdade, ele deve ter um espaço aqui, uma marcação aqui que ele chamou de C, né? Que ele quer saber. Em C, né? Ele está monitorando esse ponto C aqui com, sei lá, vamos fazer um termo mais bem feito, né? Um perímetro. A gente tem um fio condutor que está passando uma corrente no tempo, e aí tem um perímetro ligado aí nesse ponto C aqui, nessa seção C. Essa aqui não é a ligação, não, tá? Deixa eu apagar isso para não ficar feio. Aqui seria um ponto C. O amperímetro está ligado em série. Então, ele quer saber qual que é a quantidade de carga elétrica, né? Esse em C deve ser no próprio fio, né? Que atravessa uma seção transversal, é lógico, né? Que vai atravessar o fio, no intervalo de 0 a 5. Então, se a gente olhar aqui, a gente sabe que a corrente, né? O I, ela tem dimensão de carga por tempo, né? E aqui a gente tem a dimensão de tempo. Então, se a gente chegou a ver em aula, né? Que se a gente tem um gráfico de corrente por tempo, a área, né? Que é o que ele está querendo saber desse gráfico, ela vai ser a carga total que passou nesse intervalo pelo perímetro, né? Então, na hora que eu calcular essa área, ela vai ser I vezes o tempo, que é igual a carga sobre o tempo vezes o tempo, que vai te dar a carga total. Então, o problema, basicamente, é calcular, né, a área desse quadrado, desse paralelogramo, né, não é nem quadrado, e depois calcular a área desse triângulo e somar as áreas, né, que seria a carga total. Então, a carga que está passando, vamos colocar assim, de 0 a 2 segundos, 0 a 2 segundos, sempre foi muito bom, né? A carga. Com vermelho aqui, vocês identificam lá, né? Deixa eu apagar, acho que ficou meio rabiscado demais aqui. Então, nós vamos calcular de vermelho aqui, ó, essa carga aqui. E vamos calcular de verde essa carga aqui. Vamos botar aqui Q2, que é a carga que passa nesse momento. E aqui vai ser uma carga Q1. Então, a carga Q1 ela é igual a base vezes altura. Então, vai ser 10 amperes vezes 2 segundos, vai dar 20. Então, se isso aqui é ampere, é coulomb por segundo, então vai dar 20 coulombs. A carga Q2, já errei a cor aqui, né? A carga Q2, ela já é base vezes altura dividido por 2, que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a base é 5 menos 2 segundos, né? Vezes a altura, que é 10 amperes, dividido por 2. Então, vai dar 3, 30 dividido por 2, 15
coulombs. Então, a carga total vai ser a carga 1 mais a carga 2, que vai ser 35 coulombs. Beleza? Basicamente, calcular a área. Esse em C aqui ficou um pouquinho confuso, realmente, mas ele não atrapalha resolver. Só visualizar, né, o que seria esse C na história. Resolvido? Alguma dúvida nele? Se mantiver, vocês perguntem, tá? Vamos voltar para o chat aqui. 12 da parte 2. Foi isso que eu fiz agora, né? Tô doido aqui, peraí. Isso. Então, a próxima agora é 11 da parte 1. Vamos lá. Aqui tem duas, professor. É a última. A última questão da primeira parte. Ah, tá. Seria do livro aqui, né? Então, duas partículas são mantidas no eixo X. Deixa eu tentar desenhar um eixo X. Não aceita colapsar, não? Tá. Vamos desenhar aqui o nosso eixo X, tá? Tá um pouquinho torto, mas é isso aí. Deixa eu tentar melhorar um pouco aqui no custo. Aí. Então, duas partículas são... A partícula 1 está no ponto x igual a 20 e o outro x igual a 0. Então, vamos supor que aqui, né, a nossa origem, né? X igual a 0. E aí, então, a gente tem uma em 20 centímetros. Q1. E temos uma segunda carga, Q2, né? Então, aqui ela está a 20 centímetros e Q2 está a 50 centímetros, não é isso? X no ponto x igual a 20, a partícula 2 de carga Q2 está no ponto x igual a 70. Então, está a 50 centímetros entre elas, né? Q1 é positivo e Q2 é negativo. Em que ponto do eixo X o campo é totalmente nulo? Então, vamos só tentar representar o campo de cada uma delas, né? Se Q1 é positivo, as linhas de campo estão entrando ou estão saindo? E aí? Saindo, né? Esse aqui seria o campo elétrico, né? Da carga 1, né? Como a carga 2 ela é negativa e tem 4 vezes a carga 1, ela teria um campo elétrico entrando, né, com uma intensidade maior. Então, aqui seria o E2, né? Entrando nessa carga. E aqui é um E1. Saindo. Então, vou analisar os pontos aonde o eixo X pode ser nulo. Entre elas, eu teria algum X onde essas duas cargas vão se anular? O que vocês acham? Eu não consigo ver o chat, não. Esse negócio da câmera é ruim, porque antes eu conseguia ver vocês escrevendo. Vocês não responderam nada. Então,
Eu vou falando tudo, então. Se vocês não querem participar muito, é porque às vezes só falando não estimula, né, o raciocínio. Então, vamos lá. Entre as duas cargas, ó, eu vou ter a soma dos campos elétricos gerados individualmente por essa e por essa. E a gente está vendo que entre elas, ó, a carga 1 vai ter um campo elétrico que sempre vai estar saindo para essa direção, e a carga 2 entrando. Então, nunca vai existir uma soma entre esse campo e esse que dê nulo. Ele sempre vai dar um valor maior, né, do que um deles para cá. Então, vamos falar que aqui, né, o E resultante, o campo elétrico resultante, que seria, né, E1 mais E2, a soma dos dois campos, ele vai ser sempre diferente de zero, porque eles estão apontando para o mesmo lado. Então, onde eles teriam chance de se anular? Então, eu acabei não representando, mas é lógico. Se em E2 o campo elétrico entra, o campo elétrico gerado por E2 aqui, ó, também vai estar na direção de entrar. Assim como o campo elétrico gerado em vermelho pela carga 1 à direita da carga Q2, né, aqui, também vai estar saindo. Deixa eu melhorar aqui um pouco, porque esse X ficou muito na frente. Deixa eu jogar ele para trás aqui um pouco. Ou seja, assim como E2 está à esquerda da carga 1 entrando, a carga E1 vai estar à direita da carga Q2 saindo, né? Ou seja, em todos os locais fora de Q1 está saindo e todos os lugares fora de Q2 está entrando o seu campo elétrico. E aí a gente agora tem que comparar o campo elétrico resultante aqui e o campo elétrico resultante aqui. Para a gente decidir primeiro aonde que ficaria o campo elétrico nulo, né? E aí o que a gente olha? Olha, se a carga Q2 ela é muito maior do que a carga Q1, ela é 4 vezes maior, qualquer ponto que eu pegar à direita de Q2, a essa direita de Q2, o campo E2 vai ser mais forte do que o campo E1. Né? A fórmula geral do campo elétrico para uma carga pontual, né, é KQ sobre a distância ao quadrado. Então, se eu tenho que Q2 tem 4 vezes a carga de Q1 à direita de Q2, além da carga ser 4 vezes maior, a distância de Q2 é menor. Então, à direita, E2 sempre vai ser maior do que E1. Então, esse E resultante no centro, vamos falar assim, é impossível de dar zero. O campo elétrico resultante à direita sempre vai ser também, né, diferente de zero. Por quê? Porque E2 é sempre maior que E1. Todo mundo entende isso que eu estou falando? E2 é sempre maior porque ele tem 4 vezes a carga desse, então o campo elétrico já é maior. E a distância que eu tenho aqui de E1, do ponto para E1 em relação à carga, é maior do que E2. Então o campo elétrico que a carga 1 faz aqui é muito pequeno comparado com o próprio campo elétrico que a carga 2 faz. Então, o E resultante à esquerda, né, esse daqui, é o único que tem a possibilidade da soma dos campos elétricos ser nulo. Porque aí sim, a carga 2 é bem maior, mas ela está mais distante. Então, em que ponto do eixo X o campo elétrico total é nulo? Então, vai ser à esquerda da carga Q1. Qual que é essa distância? Aí é isso que a gente teria que descobrir, né? Então, a equação que a gente vai montar é o campo elétrico à esquerda e à direita tem que ser os mesmos, né? E aí, se a gente chamar, então, vamos colocar, se a gente chamar essa distância, né, que ele estaria de x, né, a gente teria, então, né, vamos colocar, deixa eu ver se tem outra cor aqui para não ficar muito bagunçado, acho que eu já usei a paleta toda, né? Então, a ideia seria colocar dentro desses 20 centímetros um x. Então, a posição que ficaria, né, seria x. Né? Mas vamos pegar a posição, talvez, da carga, porque aqui entra muito essa coisa da referência, né? Então, vamos pegar aqui, vai ser x de distância da carga Q1.
tá? Para cá, para a direita. Né? Então, isso aqui seria o x que a gente quer encontrar. Ainda não é o x em relação ao nosso sistema de coordenadas, porque se fosse, até pode tentar fazer, podemos fazer com esse x também. Vamos tentar pegar um x daqui, ó. Só que vai ficar um pouquinho mais complicado a interpretação, mas daria. Então, vamos falar que a gente quer descobrir um x onde esse campo elétrico é nulo. Mas qual que seria, né? Esse ponto em x onde o E resultante é igual a zero. Então, a gente vai ter a equação do campo elétrico da carga 1 e da carga 2. Né? Da carga 1, que eu fiz de vermelho, né? É 1. Ele vai valer o quê? K, Q1, sobre a distância, né? Que a carga 1 está do ponto X. Né? Que é esse ponto onde vai ser zero. E se eu for escrever o campo elétrico da minha carga 2, ele é K vezes o valor da carga 2, dividido pela distância da carga 2 até o ponto X. Isso ao quadrado. Né? Faltou levar ao quadrado aqui e ao quadrado aqui. Então, vai ser zero quando elas forem iguais em módulo. Né? Então, eu já poderia reescrever elas, né? Então, reescrevendo essa equação daqui, ela ficaria K Q1. E qual que é a distância que eu tenho dela? Ó? A distância que eu vou ter da carga 1 até essa carga que eu quero é 20 menos x. Porque ó, eu tenho 20 centímetros de distância, né? Menos x, que é a posição que a carga está desse eixo, eu vou ter a distância da carga desse ponto até ela. Então, aqui a distância seria 20 menos x em centímetros, né? Ao quadrado. Todo mundo entendeu de onde é que veio isso? Deixa eu tentar representar aqui melhor. Então, a gente está aqui com a carga, ó. Q1, Q2, e aqui vai ser o ponto onde o E resultante é igual a zero, certo? E esse ponto, né, ele está a uma distância x da minha origem, né? Mas entre essas duas cargas, entre essa e essa, eu tenho 20. Então, entre essa e essa, eu tenho 20 menos x. Né? 20 menos x é a distância da minha carga 1 até o ponto onde ela vai se anular com a outra carga. Né? Da mesma forma, então, o que é minha carga Q2? Ela vai ser K, o valor de Q2, mas Q2 é 4 vezes Q1, então posso botar aqui 4Q1, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância que eu tenho? 50 mais, não é isso? Ó, 50 que ela tem distância dessa, mais 20 é 70. Né? Menos x é o tanto que eu vou estar dela. Então, aqui vai ser 70 menos x. Aplicando o mesmo raciocínio. Né? Então, agora, nesse caso, ó, só a gente entender que se daqui até aqui eu tenho 70 menos x, né? 70 menos x vai ser a distância da carga até aqui. Né? Da carga Q2, né? Até essa daqui. Então, vai ser 70, que é o total, né? Menos x. Então, talvez o mais chato dessa questão é só montar o problema, né? Então, corta a carga, e aí a gente fica com uma equação de segundo grau para resolver. Então, ficou 70 menos x ao quadrado é igual a 4 vezes 20 menos x ao quadrado. Poderia tirar a raiz dos dois lados, e aí a gente teria a possibilidade de ter uma raiz positiva, né? Porque aqui a gente poderia ter escolhido um sistema de referência também, para ficar mais simples, né? Aonde a gente não precisaria ficar carregando, né, esses fatores. Né? Então,
podemos resolver na tora mesmo, né? Calculando a equação do segundo grau e vendo os valores de x que são possíveis, né? Seria uma forma de fazer, né? Aqui a gente poderia tirar a raiz dos dois lados, mas na hora que a gente tira a raiz, talvez ele até dê direto. Tem umas vezes que ele não dá muito certo, não. Aqui daria 70 menos x. Porque quando você tira a raiz, você pode ter o sinal mais ou menos, né? Vamos tentar tirando direto. Então ficaria 70 menos x. Vou tirar essa raiz dos dois lados, né? 70 menos x. Opa. É igual a 2 vezes 20 menos x. Então aqui daria 70 menos x é igual a 40 menos 2x. Então, manipulando isso daqui, daria 30, né? É igual a menos x. X é igual a menos 30. Vamos ver se faz sentido. Porque eu acho que quando vai tirar a raiz, você pode ter a raiz positiva ou negativa, o mais ou menos, que muitas vezes não dá para fazer isso diretamente. Nesse caso, não dá, né? A gente já viu que vai ficar com um valor positivo. Então, teria que calcular mesmo essas raízes, né? Aí, nisso, o x já seria o valor que ele quer realmente. Para simplificar, o que poderia fazer era mudar o sistema de referências, né? Senão, realmente, aqui teria que calcular, então. Isso aqui vai ser x ao quadrado, né? Menos 140x, né? Mais 4.900, né? Isso aqui vai ser igual a 400 mais x ao quadrado menos 40x. Aí vocês teriam que resolver essa equação de segundo grau. Aí pode ter um x, vai ter um x às vezes que não vai ter significado físico, vai ter que daria duas respostas, né? Dessa equação de segundo grau. Tem que trabalhar um pouquinho mais aqui, né? Então ficou aqui, ó. 1.600 mais 4x2 menos 160x. Então ficaria 5x ao quadrado, né? Desculpa, 5 não, 4. Menos 1, né? Então fica 3x ao quadrado. Aqui vai ser menos 160 com mais 140, menos 20x. 1.600 menos 4.900 menos 3.300, né? Isso. Isso. É igual a zero. Né? Então, ao resolver essa equação, vocês encontrariam o valor de x1 e o valor de x2 e possivelmente só um deles, né, que vai ter significado físico. O outro vai dar um valor, igual a gente viu ali, negativo, que vai julgar, se a gente substituir 20 menos um valor negativo, vai julgar ele aqui para entre os dois, o que não é possível. Então, essa que seria a ideia. Para simplificar o problema, esse problema, poderia colocar, ignorar, né, essas distâncias e colocar como sendo x a distância entre, né, vamos passar para uma outra forma de montar, né, que eu acho que é mais simples, seria reescrever esse sistema de coordenadas em x e colocar aqui, ó, na origem, né, o nosso R resultante igual a zero. Aí a distância entre ele
e a carga Q1 é x, lógico, depois a gente vem cá e acerta onde que seria ele, né? E a distância entre esse ponto e a carga Q2, né? Seria o quê? A distância entre eles aqui, ó, é 50. Seria 50 mais x. Né? Aí eu encontraria qual que seria o x, né, que satisfaz essa equação. Aí você simplifica um pouco e fica um pouco menor essas equações aqui. Né? Pode usar também esse sistema de coordenada, né? Um outro sistema de coordenada. Né? Onde a gente coloca a origem, né? X igual a zero para ser onde vai ser nulo. Lógico que agora x é um valor que vai ser a distância de Q1, né? O x aqui seria o 20 menos x daqui, né? Seria essa distância, né? Lógico que daqui até aí teria, entre esse e a origem e a original teria os 20, e a gente sabe que entre os dois tem 50, então aqui seria 50 mais x. Aí você poderia montar essa mesma equação daqui, né? Com esse novo sistema. Talvez ficaria mais fácil. Sim? Alguma dúvida? Não, professor, obrigada. Então é mais pensar onde que poderia conseguir esse termo, né? E montar esse sistema de equações, né? Montar essa igualdade, né? E resolver essa equação de segundo grau. Pode mudar o sistema de coordenadas, igual eu falei aqui, né? E aí você simplifica, que um lado você carrega só o x, ó. Em vez de ficar carregando 20 menos x, 70 menos x, um lado vai ter x ao quadrado. E o outro lado vai ter 50 mais x ao quadrado. Né? Eu deixo para vocês fazerem a conta em casa. A questão 10 da primeira parte. Se sobrar tempo aqui, eu posso voltar e fazer a conta com vocês também. Eu acho que é melhor responder as dúvidas primeiro. Dez da primeira parte. Essa também é um outro exercício que é mais uma análise, não é nem qualitativa, né? Ela é semi-quantitativa, vamos falar assim. Porque ela acaba... Opa, cadê? Tendo um valor para você calcular, né? Então, duas cargas, Q1 e Q2, né, estão aí se atraindo mutuamente com uma força F. Então, essa era a situação 1. Aí, na situação 2, o valor de Q1 foi duplicado. Então, agora eu tenho 2Q1 aqui. E o Q2 é 8 vezes maior. Agora eu tenho 8Q2 aqui. Né? Para que o valor da força F permaneça invariável, então aqui agora, lógico, aqui eu tinha uma F1, né, da situação 1. Agora eu vou ter um outro F, né, de uma outra situação, da situação 2, vamos colocar assim. Né? Então ele quer que o valor da força F permaneça o mesmo. Então, o que tem que alterar na distância entre eles? Né? Então aqui, né, F1 é dado por Q1, Q2 sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado. Né? Sendo que a distância entre eles aqui, né, seria essa distância 1 e 2. Né? Eu vou colocar como sendo distância 1 só, para ser distância da situação 1. Tá? Porque senão vai confundir, eu acho, se eu manter o 2.
Como que seria essa força 2 aqui agora que ele está nessa situação? Então, essa força 2, ela vai ser K. Q1 agora vai ser 2Q1. Q2 agora é 8Q2, certo? E agora a distância que ele quer saber é uma distância 2, que vai ser elevada ao quadrado. A gente já viu que se a distância 2 permanecer a mesma, quanto que vai aumentar a força? Um fator 16, não é isso? Todo mundo concorda? Isso aqui é igual a 16, né? K, Q1, Q2 sobre a distância 2 ao quadrado. Então, ó, se a distância 1 for igual à distância 2, a minha força 2 vai ser 16 vezes maior. Mas ele quer saber qual que é a distância que a gente tem que aumentar para que F2 seja igual a F1. Né? Então, para que F2 seja igual a F1, a gente tem que K, Q1, Q2 sobre D1 ao quadrado tem que ser igual a 16K, Q1, Q2, né? Sobre, vamos botar aqui, ó, x vezes D1, né? Vou até colocar aqui, ó, era D2 ao quadrado, né? Mas eu quero saber o quanto que eu tenho que aumentar D2 em relação a D1. Então, eu posso escrever D2 como sendo um x vezes D1. Então, eu vou ter um valor x que vai multiplicar por D1, né? Para eu saber quantas vezes, né, eu tenho que aumentar ou diminuir para chegar nessa relação. É lógico que não precisava fazer assim quantitativo, né? Eu estou fazendo mais para ficar um pouco mais óbvio, né? Então, vai cortar aqui as cargas, vai cortar tudo. E aí a gente vai ter que 16 vezes a distância 1 ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado vezes a distância 1 ao quadrado. Então, a gente corta a distância com a distância e vê que x é igual a 4. Então, ele tem que ser 4 vezes, né, maior. Ou poderia só ver mesmo, né? Se minha força 2 ficou 16 vezes maior, a minha distância tem que aumentar um fator que elevado ao quadrado dê 16. Qual que é esse fator? É 4. Né? Oh, desculpa. Não é menor, não. 4 vezes maior é a B. Entendido? Então é isso, né? Nessa questão. Vocês teriam essa opção de fazer visualmente, aumentou 16, o outro é o quadrado, aumenta 4 que vira 16, ou tentar fazer mais quantitativamente, que foi o que eu tentei demonstrar. Mais alguma dúvida da lista ou questão 16 da primeira parte? A figura mostra as partes de uma impressora jato de tinta. Então, tem um gerador de gotas, ele passa por um eletrizador que vai carregar essas gotas. Aí, com a gota carregada,
ela vai passar por uma placa defletora que tem um campo elétrico, e esse campo elétrico vai ser o responsável por projetar, né, essa gota, lançar essa gota acelerada, né, carregada, no papel, na posição certa do papel, né? Então, no processo de impressão, o campo elétrico é aplicado nas placas defletoras para desviar as gotas que são carregadas pelo eletrizador. Então, as gotas incidem no lugar programado da folha de papel, onde formam uma letra. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente. Então, aqui o eletrizador, né? Então, vai sair o quê? Elas vão estar com excesso de elétrons, né? Então, a carga aqui delas vai ser menor do que zero. Pelas que atinjam um ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é melhor representado por quanto? Né? Então, o que a gente viu? Né? Quando um corpo sofre um campo elétrico, ela tem uma força elétrica que é dada, né, pela carga vezes o valor do campo elétrico. Então, se a carga for maior do que zero, F e E, né, a força e o campo elétrico, tem o mesmo sentido. Não é isso? Se a carga for maior do que zero. Se a carga for menor do que zero, FE, né, tem sentidos opostos. Tudo bem? Então, vocês concordam que se a carga está vindo do centro e está subindo, a força está para cima, não é isso? Por que a força está para cima? Porque ela está sendo capaz de jogar essa bolinha, né, com essa força ao passar por aqui, e ela cair aqui, né, ter essa trajetória que ela vai para cá. E a carga é negativa. Se a carga é negativa e a força é para cima, então o campo elétrico tem que ter o sentido oposto, né? Então o campo elétrico aqui tem que estar nesse sentido, né? Seria a resposta A. A gente poderia imaginar até de outra forma. Ó. Eu tenho dificuldade para enxergar nessa equação. Se eu tenho um campo elétrico para cima ou para baixo, né? Ou nesse caso é para baixo, o que significa? Que eu tenho cargas positivas aqui, né? É carregado positivamente essa placa, e essa placa é carregada negativamente. Isso faz eu ter um campo elétrico constante entre as placas descendo. Se eu tenho uma carga aqui que ela é negativa, né? Essa carga aqui é menos Q, né? Ela é negativa, Q menor do que zero, ela vai querer, né, se aproximar, ganhar uma força para a direção da placa positiva. Então, ela vai subir. Então, vocês podem tentar analisar isso pela carga ou pelo campo elétrico, mas a resposta é a mesma. Tá bom? Mais alguma dúvida? No relatório, vocês conseguiram fazer? Estão conseguindo? Já pegaram para fazer? Professor, quando for cálculo sobre o relatório, né? Quando a gente for definir a resistividade, a gente não vai precisar do valor de A, que seria a área da seção reta? Porque nessa tabela não tem, né, esse valor de A. Não, acaba tendo sim, aqui, ó, tá escondidinho aqui, ó. Tá vendo o diâmetro do fio? Ah, tá. Aí pode tirar. Eu não tinha descido até embaixo. Ficou aqui, ficou escondido aqui. Mas tem razão, sem ela não daria para calcular, mas eles tá no finalzinho da tabela. Né? Então a ideia é aplicar aquela equação da resistividade, né? Essa daqui, ó. A dela. R igual a ρ, L sobre A. Então, vocês vão variar, vocês estão medindo, né? Na tabelinha aqui, ó. A gente tem a distância e a resistência.
Então, daqui a gente tem a distância L e tem a resistência R, né? E então o seu ajuste, né? Eu não sei se o A agora vai sair do ajuste também ou só o Ρ. Acho que é só o Ρ, né? E o A vocês vão usar o valor dado, que é essa área que você estava na dúvida aí. Perfeito. Então, se você fizer um gráfico de resistência por comprimento, a sua inclinação vai ser Ρ sobre A. E aí, multiplicando pelo valor de A, você acha o valor de Ρ, e fazendo aquela propagação de erros, você acha a incerteza do Ρ. Né? Ele é até mais tranquilo do que aquele da densidade, pelo menos do ponto de vista de montar, né? E depois vocês podem olhar nessa tabelinha qual que seria, mas se vocês não acharem nela, pode procurar na internet também, tá? Mas reparem na ordem de grandeza, tá? Se tiver valores muito longe do que está aqui, 10 a menos 8, né? Você pode ter algum erro de conta ou na hora de fazer as tabelas. Nesse caso aqui, ó, eles estão em centímetros, tá vendo? No sistema internacional é metro. Então, toma cuidado com as unidades, que é a maior fonte de erro sem perceber acaba sendo delas. Quando for calcular a incerteza, pode ser pelo método de polinômios? Pode. Vai ser Rho sobre A, né? Pode sim. Não precisa, o da derivada é só um método mais geral, mas ele é igual ao dos polinômios no final, né? Pode usar o dos polinômios também. Isso mesmo. Mais alguma dúvida? E aí? Sobre a data de entrega do relatório, se der para entregar, tipo, no sábado. Seria na quinta, né? Se para entregar no sábado já ia ajudar muito a gente, porque tem muita coisa para entregar essa semana que vem. Deixa eu ver aqui. Meu medo maior era acumular muito as datas, mas vamos ver. Estaria marcada para o dia 2, né? Que está aqui. Dia 9 seria a segunda chamada para quem perdeu e já pediu para coordenação, né? Já enviou esses e-mails, né? Mas qual sábado? Sábado aqui do dia 27? Desculpa, é sábado do dia 4? Do dia 4, é. Eu provavelmente vou estar ainda corrigindo as avaliações no final de semana. Eu posso colocar até segunda-feira para vocês, tá? Fica melhor? Aí vocês já vão ter feito a prova, né? Eu coloco dia 6, mas aí quem entregar depois, se não der tempo, eu não vou nem corrigir, tá? Porque depois eu vou ter que corrigir, assim, além das avaliações no dia 3, né? Eu tenho que corrigir a lista de exercício, mas aí não vai dar tempo de sábado e domingo eu corrigir tudo. Aí eu posso deixar na segunda-feira para vocês, dia 6. Adiado. Tá ótimo, professor. Tá? Obrigada. Vou colocar aqui já de uma vez. Mais alguma dúvida na lista? Ou alguma coisa? Vocês podem, de qualquer forma, ao longo da semana, enviar as dúvidas para mim por e-mail ou no chat. Eu não sei se eu perdi a dúvida de alguém, mas se eu perdi, as pessoas podem me perguntar agora, né? Não sei se está todo mundo aí. Aqui a Laura já me perguntou se ela estava com dúvida. Pelo menos aqui não tem nenhuma pergunta, não. Porque às vezes eu perco, quando é um e-mail só, às vezes eu olho e fico para responder mais tarde, depois eu me perco.
Porque quando eu entro pelo celular para olhar as dúvidas, o celular não me mostra. O celular não me mostra esse chat aqui, ó, que às vezes vocês perguntam alguma coisa, só no computador que eu vejo. No celular eu tenho que clicar no nome do aluno para descobrir o que é. Aí acaba não ficando legal. Mais alguma dúvida, então? Senão eu deixo o resto da aula para vocês continuarem fazendo a lista, né? Vocês podem me enviar as dúvidas por e-mail ao longo da semana, né? Ou aqui mesmo, né? Perguntando nos comentários da turma para todo mundo, ou individualmente. Eu vou, até esse final de semana, fechar a correção da segunda avaliação. Vou ver se eu coloco o gabarito dela já agora. E se eu não me engano, a segunda lista eu já até corrigi, né? A segunda lista já dei a nota para todo mundo, falta lançar no sistema. O segundo experimento já comecei, né? Ou já terminei? Não, ainda falta algumas notas, mas eu já comecei a corrigir. Então, até o final de semana, eu acho que eu fecho tudo da segunda avaliação, para vocês terem uma noção melhor. Tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de todos. Quem não tiver comentado nada aqui no chat ainda, coloca, por favor, a